Olá pessoal, amigos, família, igreja, povo de Deus. Quem está falando aqui é o pastor Leandro Souza, da Igreja Apostólica. Quero agradecer vocês também pela audiência. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Se vocês puderem, dá o seu joinha, dá o seu like aí, compartilhe para mais pessoas que possam ouvir essa mensagem, né? Esta palavra, e se inscreva no canal, ok? Dia 11 de julho nós vamos estar fazendo a nossa live, né? O Ele Vem, dia 11 de julho, né? O Ele Vem, a Cruzada Ele Vem. Então participe, ajude na divulgação aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Amém? Bom, gente, nesse vídeo quero estar compartilhando, falando um pouquinho com vocês aqui, né? Nós estamos numa série aí de pregações, né? Uma série de estudos, na verdade, de mensagem, as 10 profecias que já se cumpriram, que sinalizam a vinda de Jesus. E hoje eu quero falar do terremoto que aconteceu lá no México no dia 23, né? E hoje acontecia um outro terremoto lá nos Estados Unidos, na Califórnia, se eu não estou enganado. Então, esse terremoto que aconteceu no México, será que sinaliza a vinda de Jesus? E um dia depois, o terremoto que houve lá nos Estados Unidos, será que é mais um sinal da vinda de Cristo? Assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai sair mais esclarecido e nós vamos aprender mais em nome de Jesus, ok? Pessoal, nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Vamos ler primeiro aqui no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 11, diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos, né? A parte A do versículo, grandes terremotos. Então foi o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 5. Também eu quero ler o livro de Mateus também, Mateus, capítulo 24 e versículo 7. Mateus capítulo 24, versículo 7 fala também assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Então nós lemos aqui os dois livros do Evangelho falando que haveria terremotos. Então terremoto sim é mais um sinal que sinaliza a vinda de Jesus, que sinaliza que ele vem. E esses sinais, ele vai sinalizar o arrebatamento da igreja. Cristo vai buscar a igreja, né, nos ares, ele não vai colocar os pés, né, aqui ainda na terra, ele vai encontrar com a igreja nos ares, a igreja vai ser arrebatada, aqueles que creem em Jesus, que entregaram a vida para Jesus, ok? Mas eu quero falar desse sinal que sinaliza a vinda dele, terremotos. Bom, houve vários terremotos aí, né? Em toda a história da humanidade sempre houve alguns terremotos, né? Quando Jesus, né, ele deu o último suspiro, né? E ele morreu ali na cruz, né? Houve um grande terremoto, né? Até o ponto que o véu do templo se rasgou. Mas de um tempo para cá, os terremotos têm, a cada dia que passa, tem aumentado a frequência de terremoto. Então, eu peguei aqui, né, eu fiz uma colinha, né, e peguei aqui uns terremotos que aconteceram aí nessas últimas décadas, né, grandes terremotos que aconteceu nas últimas décadas. Eu vou falar desses terremotos, não vai ser de forma cronológica não, ok? Mas é mais para citar para vocês. Em 2017, houve um grande terremoto no México e da escala 8.2, a escala Richter, 8.2, tá? Em 2011 também, houve um terremoto lá no Japão, né? A tal ponto que danificou a usina de Fukushima e houve também problemas, né, nucleares por causa desse terremoto, ok? Na Ásia também, em 2004, teve um terremoto lá da escala de 9.1 e teve aproximadamente 220 mil pessoas que foram mortas por causa desse terremoto. Então, na Ásia pegou alguns países, como Indonésia, como Sri Lanka, como Malásia, e depois desse terremoto também houve tsunami de mais de 700 km por hora que veio tsunami, e houve um arraso, né? Arrasou, né, esses países ali da Ásia. Bom, no Japão, né, em 2011, como eu citei, houve 18.500 pessoas que morreram no terremoto no Japão.
Na Ásia, que houve o terremoto em 2004, né, os hotéis estavam lotados, né, enfim, os resorts estavam lotados e muitos turistas morreram. Foi muito triste, né? Foi um terror que aconteceu lá na Ásia também. Bom, em 2006 aconteceu na Indonésia, na escala Richter de 6,3, ok? Houve 6.000 mortos, né, aproximadamente. Em 2009 teve mais um na Indonésia, 7,6 na escala Richter, 1.100 pessoas que morreram. Em 2015 teve um lá em Nepal, a escala de 7,8, 8.900 pessoas que morreram, né? Esse terremoto foi um pouquinho menos letal, foi forte, né? Não teve a escala Richter não foi tão alta assim, mas em compensação houve muitos mortos, como no Haiti. No Haiti, em 2010, a escala Richter foi de 6,0 no Haiti, mas teve 250.000 mortos, né? Muito mais letal. Também na China, em 2008, a escala de 8,0, escala Richter 8,0, 87.000 mortos. Em 2005, na Índia, Paquistão, teve um terremoto lá de 7,6 da escala Richter e morreu 148.000 pessoas, né? E tem um fato curioso aqui também, né? A gente está falando da vinda de Jesus. Teve um terremoto aqui no Brasil, mais precisamente em Minas Gerais, né? Aqui em Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Foi em Ribeirão das Neves, em 2016, uma escala Richter de 3,7. Graças a Deus não houve mortos, mas aconteceu aqui também, né? Eu lembro desse dia, foi por volta de 6 horas da manhã, e eu acordei assustado que houve um grande tremor, né? Então, esses dados que eu disse aqui, né? Foi a fonte, né? Foi na Universidade Federal de Brasília, no Departamento de Sismologia, ok? Bom, então, esses terremotos foram alguns, né, que eu citei, um dos maiores que eu citei aí, né, dos terremotos que houve aí nesse último período aí. Então, mais precisamente aí nessas 2 últimas décadas. Mas a gente tem visto que o período tem diminuído. E eu quero falar com vocês aqui como tem sido, né, desde do século passado. Olha, aproximadamente teve 500.000 terremotos. 500.000 terremotos. Alguns, né, a escala Richter foi muito pequena, então a população não sentiu, né, mas alguns, né, 100.000 desses 500.000 foi 400.000, não foi tão percebido assim, não houve uma percepção, mas 100.000 terremotos foram percebidos. E a gente vai ver como tem diminuído aí, né, o tempo de um terremoto para outro terremoto, ok? Vamos lá. De 1900 até 1909, houve 141 terremotos no mundo. De 1910 até 1919, houve 154 terremotos. De 1920 até 1929, houve 321 terremotos. Em 1930 a 1939, houve 358 terremotos. Em 1940 a 1949, houve 347 terremotos. Em 1950 a 1959, houve 467 terremotos. Até 1959, viu que foi aumentando aí no decorrer das décadas o número de terremotos. Agora, olha só que interessante. De 1960 a 1969, houve 1.205 terremotos, ou seja, aumentou mais de 600 terremotos. De 1970 a 1979, houve 1.553 terremotos. Então, é a palavra que Jesus disse, que os homens, eles conseguem perceber o sinal do céu, de quando vai chover, enfim, das alterações climáticas, mas eles não conseguem perceber os sinais da vinda de Cristo. Então, acreditem que Jesus está próximo. Acreditem que o arrebatamento da igreja está próximo. O terremoto é um sinal, olha só, falando aí desse último terremoto que teve no dia 23 de junho agora, né? Há tão pouco tempo, né? Lá no México, esse terremoto foi de uma escala de 7,4 na escala Richter, eu anotei aqui, e
numa cidade perto da cidade do México, né, que é a capital, enfim, e houve mortos, né, infelizmente houve um abalo, houve danos, né, materiais, enfim. Um dia depois, houve um terremoto lá nos Estados Unidos, né, lá na Califórnia. Então acredita que Jesus está voltando, né? Isso aqui não é para amedrontar ninguém, mas é para sinalizar que ele vem. E aí, o que nós podemos fazer? O que você pode fazer para você fazer parte dessas pessoas que vão ser arrebatadas, que vão ser salvas? É acreditar em Jesus. Crer em Jesus. Creia que ele morreu na cruz por você. Creia que ele é seu amigo. Abre o teu coração para ele. Confesse a ele como seu único e suficiente Salvador. E coloque a tua vida na mão de Jesus. Que ele venha ser o primeiro, que ele venha ser o centro, que ele venha ser o principal, né, na vida de você, em nome de Jesus. E tendo a oportunidade, batiza nas águas. Quem crê e for batizado será salvo, né? O batismo simboliza arrependimento. Então, se você batizou ainda como bebê, como criança, você não tinha um discernimento do que era batismo, do que era pecado, até mesmo do que era Deus. Mas hoje, se você tem um discernimento, se você já sabe discernir o pecado, sabe o que é Deus, então entregue a sua vida a Jesus, batize e prepara para a vinda, porque ele vem, ok? Se você gostou, se você curtiu aí, dê um seu joinha, não esqueça, vai ser dia 11 de julho a nossa live. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até breve.